Bela, eu não ficarei surpreso se nenhum passar de fase. Sinceramente, não ficarei surpreso. Rapaziada, o Mundial mal começou, mas a própria imprensa brasileira não está acreditando nos times daqui. Segundo alguns especialistas, os clubes brasileiros não passam nem da primeira fase e, se passar, chegam no máximo às oitavas. Antes de mais nada, curtam e se inscrevam no canal. Agora, bora pro vídeo. Depende dos brasileiros, depende um pouquinho do que acontecer em termos de tabela. Vamos ver o que vai rolar com relação à tabela. Eu não ficarei surpreso se nenhum passar de fase. Sinceramente, não ficarei surpreso. E aí depende muito de quem cair. Tipo assim, caiu com o River Plate, dá pra passar. Porque aí nós estamos também fazendo surpresa na chave do River Plate e tal. Caiu com o Benfica, dá pra passar. Agora, caiu com os outros europeus, aí tchau, aí não tem jeito. Aí... Por exemplo, eu acho que o Botafogo, a chance dele passar é nenhuma. Sim, eu acho que pegando esses 9 aí da Europa, até logo. Não vai ser surpresa pra mim se não passar ninguém. E o que passar vai depender de quem pegue. Não adianta. Se você passar por alguma razão, naquela briga lá com os times asiáticos, outros times que são mais ou menos do mesmo nível, você consegue um resultado, você passa em segundo e tal. E pega, aí depende de quem você vai pegar. Você pega um River Plate, dá pra brigar. Você pega um Benfica, vai. Mas pegar Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Inter, aí não dá, não tem o que fazer. Então é isso, pilhada. Eu acho que é meio que... Quais são os melhores times do Brasil hoje? Flamengo e Palmeiras, a gente só vai por aí. Sim, você passar por vários europeus é praticamente impossível, mas de repente acontece de um time brasileiro, um time sul-americano, passar por um europeu num confronto direto, não jogar toda, se estiver preocupado com dar férias para ter jogadores mais cedo voltando para a temporada europeia do 25, 26, isso pode igualar um pouco as coisas, pode tornar mais acessível para times que não são europeus uma surpresa, uma vitória. Agora, em tese, assim, o cruzamento do Palmeiras é muito difícil, né, porque são dois times fortes que estão na chave lá do Botafogo. Os dois, provável que se classifique, qualquer um dos dois vai ser muito difícil, carne de pescoço, mas não é impossível. O PSG não vai jogar tanta bola, nem vai encontrar tanta facilidade como encontrou contra a Inter todos os jogos. Aquele não é o padrão. O padrão não é pegar todo mundo e escorraçar e ganhar de 5-0. Aquela final foi muito atípica. A gente não pode criar a ideia também que o PSG vai amassar todo mundo. Mas é um time fortíssimo, obviamente, é um dos favoritos se levar a competição a sério. A gente não sabe como é que o Real Madrid vai encarar a competição. O Xabi Alonso vai entender que essa é uma maneira dele começar uma transição do Ancelotti para ele, as mudanças no time, a forma de jogar, etc. Ou vai entrar com tudo para ganhar? O mesmo vale para o Guardiola. Como é que o Manchester City, que está passando por transformações, vai encarar? Tudo isso são várias perguntas. E eu digo que se um time europeu forte não jogar à vera, ele pode ser surpreendido por alguém. O River Plate pode surpreender alguém, por exemplo, não só um brasileiro. Pode acontecer. Mas ganhar o título é muito difícil, que você tem que passar por alguns, né? É possível que todos entrem meio a meia bomba. Isso é um pouco provável que aconteça. Agora, dos 4 brasileiros, hoje o único que tem dificuldade, creio eu, é meio óbvio isso, né? Dificuldades muito grandes na primeira fase é o Botafogo. Os outros têm possibilidades reais de passar, quase uma obrigação. Os adversários que terão, se levar a sério, Flamengo, Palmeiras, Fluminense tem chance grande de passar. O Flamengo, se for segundo, pega o Bahia. Se for, provavelmente o Bahia deve ser o primeiro, já está metendo logo uma goleada de cara para não deixar dúvidas. E se for primeiro, aí ele pegaria provavelmente Benfica ou Boca. Provavelmente, né? Se o Flamengo passar em segundo e o Chelsea em primeiro, o Flamengo pega o Bayern de Munique. Isso se o Flamengo passar, tá? Porque tem o Esperance e tem o Los Angeles FC ainda no grupo. Se o Flamengo passar em segundo, ele provavelmente vai pegar o Bayern de Munique. Se o Flamengo passar em primeiro, conseguiu arrancar um empate ou uma vitória contra o Chelsea, primeiro, pega o Benfica. Que aí eu acho possível passar. Pegou o Bayern de Munique, eu acho que já era. De verdade, não acho que o Flamengo vai ter a mínima chance contra o Bayern de Munique. O Palmeiras, se passar em primeiro, deve pegar o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid deve ser o segundo e o PSG o primeiro. Se passar em segundo, deve pegar o Paris Saint-Germain, ou seja, Palmeiras pega PSG ou Atlético de Madrid. PSG, assim como o Bayern de Munique para o Flamengo, eu consideraria praticamente impossível o Palmeiras passar. O Atlético de Madrid, mais difícil que o Benfica, mas não considero impossível. Acho que dá para o Palmeiras ali arrancar um empate,
quem sabe uma vitória, mas não é impossível. E o Fluminense, né, pega Inter de Milão, se classificar em primeiro, provavelmente a Inter, não, em segundo, provavelmente a Inter vai ser a primeira do seu grupo. Se for primeiro, cruza com o River Plate, que aí dá para passar. Algumas equipes, uma coisa que uma pessoa até me passou essa informação ontem, o próprio Benfica deverão liberar alguns jogadores importantes, tá? Juventus talvez também, antes do término da competição, para que esses jogadores tenham férias e possam voltar a tempo de jogar as fases preliminares das competições europeias para as quais estão classificados. É como se, imagina, é equivalente ao que o Corinthians jogou e perdeu, fase preliminar, e o Boca também, né, da Libertadores. Isso também acontece nas competições europeias, então alguns jogadores importantes poderão sair de férias antes do final da competição, independentemente do time estar classificado ou não, para que eles possam voltar a tempo de entrar em campo nesses jogos que são antes do início dos campeonatos nacionais. Por quê? Por exemplo, se o Benfica se classifica para a fase de grupos da Champions League, ele ganha 40 milhões de euros, ele não pode abrir mão desse dinheiro. Ele não pode abrir mão. Então, fiquem atentos, porque é possível que durante a competição alguns jogadores sejam liberados e embarquem de volta para os seus países de origem ou de férias para algum outro lugar, para que eles voltem antes do tempo. Isso, algumas equipes poderão passar por isso, então é possível. Isso mostra como essa competição não é tão importante para eles. É uma competição para sul-americano, para africano, tratar como uma coisa do mundo, mas para os europeus não vai ser. Não vai ser, claro, não significa que se vencerem não vão comemorar, não significa que não quando entrarem em campo vão querer perder, não, vão querer ganhar. Mas entre perder jogadores importantes e fases preliminares da Liga dos Campeões, por exemplo, e abrir mão desses caras agora, no caso, abrir mão deles agora ou em fases preliminares das competições europeias, eles abrem mão agora, vão abrir mão agora. Isso deve acontecer, a gente vai ter a oportunidade de confirmar isso possivelmente nas próximas semanas ou nos próximos dias. E aí, rapaziada, concordam com eles? Qual time brasileiro chega mais longe? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!